O clube do Remo vem com um empate importante no jogo contra o Vila Nova, em que o Leão empatou em 1-1 com a equipe goiana lá no Oba. Vamos falar sobre esse jogo e vamos tentar enxergar ali o copo meio cheio, meio vazio, dentro de toda essa circunstância, todo esse aspecto que o Remo está passando na Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos trazer, claro, também aqui os melhores momentos, a fala do Antônio Oliveira a respeito dessa partida. Antes de mais nada, eu peço para você só aquele apoio singelo e honesto para se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sino das notificações e não perder aqui os nossos conteúdos, porque isso ajuda a gente a crescer cada vez mais nessa plataforma. Bom, vamos lá. Bora falar então sobre esse jogo, colocando aí as imagens dessa partida. O Remo que foi a campo com Marcelo Rangel, Nathan Santos, Klaus, Reinaldo e Sávio, depois mais à frente Luan Martins, Jaderson e Diego Hernandes, e no ataque Pedro Rocha, Nico Ferreira e João Pedro. Essa foi a formação inicial do Antônio Oliveira, né? O Remo que depois fez as suas substituições e daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso. No primeiro tempo, lá em Goiânia, começou intenso, né? Logo no início, o Vila Nova se lançou ao ataque, levou mais perigo e a melhor chance veio logo aos 16 minutos, quando o Igor apareceu livre após falha da defesa do Remo, só que finalizou para fora. O Remo respondeu aos 22 minutos num chute forte de João Pedro, defendido por Caos. Tempos depois, logo no lance seguinte, João Vieira arriscou pelo Vila Nova e mandou por cima. E antes do intervalo, Guilherme Paredes também tentou, mas sem direção, e o placar seguiu zerado. Na volta do segundo tempo, o Remo até que ensaiou uma pressão, mas quem abriu o placar foi o Vila Nova. Aos 11 minutos, Gabriel Poveda dominou dentro da área, girou sobre a marcação e bateu no canto do goleiro Marcelo Rangel para marcar. O atacante ainda teve mais duas outras chances claras, só que desperdiçou. E aí, aos 37 minutos, veio o empate. O empate do clube do Remo. Pedro Rocha cobrou falta e o Júnior Todinho acabou desviando para o próprio gol, marcando o gol contra. O Remo não tem nada a ver com isso. O Remo só agradeceu ao Júnior Todinho por ter feito esse gol. E aí os minutos finais foi realmente aquela loucura, né? Movimentação, ataque para lá, ataque para cá. Logo aos 43, o Pedro Romano obrigou Marcelo Rangel a fazer uma grande defesa. 3 minutos depois, André Luiz chegou até a balançar as redes para o Vila Nova, mas o lance foi invalidado por conta do impedimento. E aí, o placar terminou com esse resultado em 1-1. Agora, o Remo vai ter um próximo desafio, que a gente vai estar falando mais um pouco lá na frente, que vai ser contra o Atlético Goianiense. Volta a imagem aqui para mim. E ao final do jogo, o técnico Antônio Oliveira, na sua coletiva de imprensa, falou a respeito desse resultado, falou a respeito desse jogo. Bora dar uma olhada nas declarações dele. Sobre o ponto de vista estratégico e quem acompanha a nossa equipa, portanto, percebe muitas das vezes que tentamos retirar muita profundidade ao adversário, portanto, e sempre que isso aconteceu, o adversário, basicamente, nós deixamos os zagueiros livres para pedir a eles decidir, e sempre que isso aconteceu, o adversário errou. Sempre que nós quisemos subir um bocadinho a pressão, tivemos algumas dificuldades, portanto, é onde o nosso bloco ficou um bocadinho ou menos compacto, abriu muito espaço entre linhas, onde principalmente na primeira parte o adversário conseguiu encontrar 2 ou 3 situações. Foi um jogo onde nós sofremos sobre o ponto de vista físico, onde o adversário levou o jogo para um caminho muito físico, muito cruzamento, muito de primeiras e segundas bolas, muito duelo. E quando assim é, e nós perdemos muito duelo, perdemos muitas primeiras, perdemos também muitas segundas em algumas situações por estarmos as linhas um bocadinho mais longe, principalmente na primeira parte, fica tudo mais desafiante. E o adversário, não por aquilo que jogou, mas por aquilo que competiu. E nessa perspectiva, hoje não foi o nosso dia. É evidente que acabámos por ser premiados por um golo, mais pela coragem depois de sofrer, e nós continuamos o nosso caminho, somamos mais um ponto e, portanto, jogámos 2 vezes fora seguidas, conquistamos 4,
Repara que no último jogo em casa jogámos talvez a melhor partida da temporada e acabámos por sofrer um golo no apagar das luzes num pênalti. Se calhar era um pouco que até mesmo o empate já era injusto. A derrota então nem se fala. Mas se calhar hoje tínhamos 40 pontos. Mas isso os 6, todas as equipas falam de 6, nós vamos construindo o nosso caminho. A nossa equipa é uma equipa extremamente difícil de bater, mesmo num dia em que nós não conseguimos em muitos momentos jogar. Não conseguimos muitas das vezes encontrar o homem livre, sempre recebemos com bola com pressão, onde o adversário é o indicador dele, porque gera confronto físico, e aí nós hoje fomos mais frágeis, onde o adversário cresceu nesse sentido, mais uma vez, não por aquilo que jogou, mas por aquilo que competiu. Acabámos por ser premiados pela coragem que tivemos de ir em busca, depois de ter sofrido, da minha opinião, de uma forma justa pelo adversário. Acabamos por ser premiados. Mais vale somar do que sumir, e nós somamos mais um ponto na nossa caminhada. É isso, né? Um empate que acabou sendo muito bom, né? O Remo estava perdendo o jogo, o Remo estava num prejuízo danado, ia ficar num prejuízo muito grande com essa derrota, e acabou vencendo ali as adversidades e conquistando o empate. E o que eu gosto sempre de falar nessas situações é que a gente precisa sempre enxergar o copo meio cheio. É claro que as substituições não renderam como esperado, né? O Regis, o Nathan Camargo, Pavani, o próprio Nathan Pescador também entrou e acabou estreando com a camisa do Clube do Remo, e é bem verdade que foi uma estreia um tanto quanto tímida, né? Não foi tão positivo assim. E o Marrone também entrou na partida. Nessas foram as substituições do Antônio Oliveira. É claro que as substituições elas não foram proveitosas, elas não encaixaram da forma como deveria encaixar, mas é evidente que vai ter dia e vai ter jogo que isso vai acontecer. Infelizmente o futebol é assim. Se o futebol fosse uma ciência exata, acho que todo mundo ia falar, ó, agora vai entrar, a gente vai garantir o resultado. Quem dera se o futebol fosse assim. Aliás, ainda bem que o futebol não é assim, né? Porque senão ele não ia ser tão apaixonante como é. Mas o que agora o Remo precisa fazer, o que o Leão precisa fazer, é justamente reencontrar o bom futebol nos jogos dentro de casa. Porque o Remo vai para um jogo agora importante contra o Atlético Goianiense, e esse jogo ele vai ser lá no Baenão, né? Vai ser a volta do Clube do Remo lá para o Baenão, porque o Remo não vai poder jogar no Mangueirão por conta de eventos que vão estar acontecendo lá no Estádio Olímpico do Pará, eventos que estarão acontecendo com relação à agenda da COP30, né? E o Remo vai jogar contra o Atlético Goianiense na 27ª rodada, no dia 20, sábado, 8h30 da noite, lá no Baenão. Esse jogo já está marcado, esse jogo já está confirmado lá no Evandro Almeida. É claro que para essa partida, provavelmente, teremos aí uma alteração no valor dos preços, né? Porque o Baenão ele tem uma capacidade menor de público em relação ao Mangueirão. Mas, independente disso, certamente acredito que o torcedor vai se fazer presente, vai estar lá apoiando o Clube do Remo. Agora, eu volto a dizer, acho que o Remo precisa reencontrar o bom futebol dentro de casa. Porque, vamos olhar na prancheta, que nesses 2 jogos que o Remo fez fora, de 6 pontos, o Remo buscou 4. E isso é muito positivo, gente. É muito positivo. O Remo está momentaneamente na 5ª posição com 39 pontos, a 2 pontos do G4. É bem verdade que ainda faltam alguns jogos, né? A Chapecoense, por exemplo, ainda vai jogar. A equipe do Cuiabá também vai jogar hoje, 4 da tarde, contra a equipe do Operário fora de casa. Então o Remo corre um risco, claro, de perder algumas posições. Mas independente disso, o Remo está fazendo a parte dele, que é roubar pontos fora de casa. Eu diria que é 50% da missão. Porque os outros 50% é justamente vencer os jogos dentro de casa. Fazer o dever de casa. Porque isso vai ser muito importante. E eu creio de verdade que esse fator novo de levar o jogo para o Baenão possa trazer aí um ar de maior esperança aí para o torcedor azulino, para o próprio clube, para que possa conseguir esses resultados positivos. Agora não pode desperdiçar a chance. Faltam 12 rodadas.
12 rodadas para o Remo definir se quer subir ou se quer permanecer na Série B. Porque na permanecer, vai permanecer, gente. Não tem como não permanecer. Vai permanecer. A questão toda é essa briga pelo acesso. E eu sempre falo nos meus vídeos, e você inscrito aqui do canal sabe muito bem, eu sempre falo sobre a oportunidade. A oportunidade está aí na frente do Remo. A oportunidade está na cara do Remo. O Remo tem que aproveitar a oportunidade. É claro que futebol, como eu falei ainda há pouco, não é uma ciência exata, mas tem que aproveitar a oportunidade. Se a oportunidade passar, você talvez possa não encontrar lá na frente. E pelo investimento que o Remo está fazendo, pelo arrojo que o Remo está tendo, o Remo precisa buscar essa oportunidade e entrar no G4. E eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que isso vai acontecer. E eu ainda digo mais, vai acontecer no momento certo. No momento crucial para o Remo entrar e não sair de lá dessa zona. Agora o próximo jogo contra o Atlético Goianiense, o Remo vai ter mais uma semana aí de preparação e vamos aguardar, né, para saber se o Remo vai conseguir esses 3 pontos que seriam fundamentais agora nessa situação. Já é diferente, né? Jogar dentro de casa, tem que vencer, tem que buscar aí o resultado positivo. Mas é isso. Não achei um resultado ruim. É claro que o Remo teve as suas deficiências no jogo contra o Vila Nova, mas o empate calhou muito bem para o que o Remo estava precisando, que era justamente não perder fora de casa. Conseguiu vencer o Amazonas, que era um resultado possível, e conseguiu empatar com o Vila Nova, bem verdade, com todas as dificuldades, com todas as adversidades. O Vila Nova, em comparação ao Amazonas, é uma equipe bem mais qualificada, e conseguiu ele ter um empate, um ponto que pode ser fundamental para a campanha do Remo nessa busca pelo acesso. Mas eu quero a tua opinião, torcedor azulino. Coloca a tua opinião aqui embaixo. Por favor, eu quero te ouvir. Você achou o resultado justo? Você gostou do resultado? Você acha que agora o Remo vai conseguir engrenar e buscar resultados positivos também dentro de casa? Só falta isso para o Antônio Oliveira. Só falta isso para que aquela sensação de insegurança com o técnico que o torcedor tem possa terminar. E por favor, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso é muito importante pra gente, para que a gente continue crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Valeu, tamo junto e até a próxima!